E depois aí dos comentários da Sônia Abrão lá no programa do De Frente com Blogueirinha viralizarem na internet, porque a Sônia Abrão, né, falou de muita gente, da Cariúcha, do Felipe Campos, da Maísa, da Larissa Manoela, de várias outras pessoas também, da Jade Picon, né? Não é que a Cariúcha resolveu pedir desculpas pra Sônia Abrão. Se você não assistiu, não sabe do que eu tô falando, vou deixar o primeiro vídeo aqui, onde eu mostrei, né, esse momento aí da Sônia Abrão falando, detonando a Cariúcha, né? Falando que ela teria atrapalhado ela durante o Teleton. E agora a Cariúcha resolveu usar o Fofocalizando, né, o programa do SBT que ela apresenta, pra pedir desculpas pra Sônia Abrão por conta disso. Vamos ver. Voltamos, gente. Graças a Deus. Então eu vou começar pelo ponto que eu parei, né? Ontem viralizou um vídeo da Sônia Abrão falando do meu nominho, Jimin. Falando que, me detonando, falando que eu sou... Qual foi as palavras da Gabi Gabrilha? Eu detesto a Cariúcha. Que ela me detesta, isso. Que você se dane. Que ela quer que eu se dane, que me detesta, que no momento lá do Teleton, que eu interrompi ela no momento que ela tava falando, né? Deixa eu explicar uma coisa, Sônia. Primeiramente, eu queria te pedir novamente desculpas. Da última vez, quando isso aconteceu, eu te pedi desculpas em público. E ninguém aqui do SBT me mandou, não. Porque eu tenho a consciência do que eu errei. Sabe por que eu errei, Sônia? Porque, graças a Deus, hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com vários jornalistas. Realmente, agora eu até me emociono. Eu tô conseguindo ter um pouco de estudo. Eu tô estudando. Eu tô trabalhando com jornalistas aqui. Eu pedi desculpa. Fofa, tá pedindo desculpa, né? Nossa, pedir desculpa é um ato, assim, tão maravilhoso do ser humano. A pessoa reconhecer quando erra. Nossa, eu acho isso tão digno. Desculpa pra você, porque da onde eu vim era quase impossível. Eu escutei crianças gritando o meu nome. No Teleton, era um sonho meu de estar ali. Até porque também eu sou... Fofa, fofa demais. Não vou colocar todo o pronunciamento da Cariúcha aqui, porque é do SBT, né? E eles podem aí pedir direitos autorais e o vídeo acabar saindo do ar. Mas a Cariúcha foi maravilhosa. Como eu disse, eu acho que você pensar e, tipo, reflexionar, né? Pedir desculpas por algum erro é maravilhoso. E realmente, no vídeo lá do Teleton, a Cariúcha acabou ficando gritando no microfone, né? E ela disse nesse depoimento aí no Fofocalizando que eles estavam sem retorno e não dava pra escutar quem tava falando, mais ou menos isso assim. E aí ela ficou ouvindo as crianças gritarem o nome dela, isso deixou ela muito emocionada e ela quis ir lá retribuir e abraçar e beijar as crianças e as pessoas que estavam gritando pelo nome dela. Outro que também resolveu se pronunciar foi o Felipe Campos, porque a blogueirinha pergunta sobre o Felipe Campos, né? Vem uma pergunta do chat e a blogueirinha pergunta, né? O que você acha do sucesso do Felipe Campos que ele vem fazendo? E aí, a Sônia Abrão só diz isso. Quem? Quem é esse? Tipo assim, não debochando, né? Fazendo de conta que não conhece o Felipe Campos, com quem ela trabalhou aí, né, por 8 anos, lá no programa dela, no A Tarde é Sua, na Rede TV. E o Felipe Campos também pegou o canal dele aqui no YouTube pra se pronunciar sobre esse comentário aí da Sônia Abrão. Vamos ver. Mas vocês sabem que isso já é uma reincidência de ocorrência, né? Porque isso já aconteceu, inclusive, lá no Papagaio Falante, enfim, quando o Sérgio Malandro e também o Renato perguntaram, ela, eu não conheço, quero passar batido, enfim. Pois é, mas ontem a jornalista Sônia Abrão participou, inclusive, do programa De Frente com a Blogueirinha, que, aliás, eu adoro a Blogueirinha, tá? Mas, mais uma vez, a Sônia repetiu essa postura, inclusive, que ela teve, né? Que já demonstrou outras vezes, né? Afirmou não me conhecer. E aqui vai um recado direto para você, Sônia Abrão. Você pode até dizer que não me conhece, mas eu te conheço muito bem. Ao ponto que durante quase 8 anos convivi tão de perto com você e foi justamente por te conhecer tão bem e conhecer toda a sua conduta, né, que eu preferi pedir demissão. Poderia sim. E aí, na época, né, o Felipe Campos pediu demissão do programa da Sônia Abrão, dizendo que iria lançar uma marca de produtos, acho que de skincare, produtos de beleza, de cuidado, né, e tal. Mas aí,
Dias depois, ele acabou aparecendo como novo contratado do Morning Show lá da Jovem Pan, que ele também ficou um tempo lá no ar, fazendo comentários, né? Sendo um dos comentaristas do programa. Será que foi isso que ela não curtiu? Do Felipe ter saído do programa dela e ido pra outro programa? E nem era no mesmo horário, né? Porque o Morning Show é de manhã, o A Tarde é Sua é à tarde, como os próprios nomes já dizem, né? Será que foi por conta disso? Escancarar, eu poderia escancarar tudo o que eu vivi nos bastidores. Mas é porque eu não vou fazer isso por respeito, inclusive, ao seu público e à sua idade. Porque a minha educação, ela não permite ser desrespeitoso, inclusive com os mais velhos, tá? E recentemente, quando você foi homenageada no quadro Sala dos Artistas, lá do programa Silvio Santos, eu estava lá entre os jurados. De coração limpo eu participei, fiz perguntas, elogiei a sua trajetória e coloquei você como uma das maiores jornalistas desse país e uma das melhores comunicadoras como você é, sim. Mas, no entanto, a sua hipocrisia açucarada, como você mesma diz, não permite reconhecer talentos que não estão sob a sua régua. Como, por exemplo, a Cariúcha ontem, que você fez questão, inclusive, de acabar no programa da blogueirinha. Você que se diz tanto lutar pelas mulheres, né, pelo respeito, que você é contra o racismo, deveria compreender, inclusive, que a Cariúcha é uma mulher preta, da periferia, com uma história que ela mesma já compartilhou, inclusive no passado que ela teve, sabe? O mesmo padrão de julgamento você aplicou contra a Patrícia Poeta, Glória Pires. Ou você quer que eu relembre o episódio da Glória Pires? Se você quiser, a gente escancara tudo aqui, tá? Eu não cuspo, inclusive, no prato que eu comi, não, Sônia Abrão, tá? Eu cuspo no prato de quem agiu com deslealdade comigo e com tantas outras pessoas que você insiste em menosprezar. Ou você já esqueceu dos processos milionários que ex-colegas moveram contra o seu programa por assédio moral, inclusive. E o que você insiste em fazer comigo é exatamente isso, assédio moral. E isso diz muito mais sobre você do que sobre mim, Sônia Abrão. Isso você pode ficar sossegada. Se eu quiser, eu posso sim revelar tudo, mas tudo, com todos os detalhes, datas, provas, os motivos reais da minha saída, inclusive do seu programa. E eu garanto que a partir daí você vai me conhecer muitíssimo bem e todos vão saber da verdade. Mas em respeito ao seu público, porque eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu também dou uma boiada para eu não sair dela. Isso você pode ter absolutamente certeza, tá? Você não se aguentou ao me ver no júri, inclusive, do Troféu Imprensa. A gente estava sobre a mesma estatura, né? E, ao que parece, não suporta assistir à ascensão de absolutamente ninguém. Sabe por quê? Porque... Ai, teve isso também, né? Que a Sônia Abrão tinha comentado na Metropolitana, no programa Chupim, que não tinha gostado muito aí, né, dos convidados, dos jurados, né, das pessoas que estavam lá pra ser jurados do Troféu Imprensa. E aí ela fez um comentário sobre alguém que tinha julgado de uma certa forma o Jornal Nacional, e quem tinha julgado de uma certa forma o Jornal Nacional era o Felipe Campos, né? Tem todos os vídeos da internet. Toda essa imagem que você tenta sustentar de alecrim dourado, por exemplo, desmorona diante de todas as atitudes que você tem como essas, né? Mas não se preocupe, tá? Porque em respeito ao seu público, eu não farei uma delação premiada. Você pode ficar sossegada, tá? Mesmo assim, saiba de uma coisa, o seu público só está esperando eu aportar em algum lugar para me acompanhar diariamente. Isso você pode ter certeza. E parece, né, que ele tá indo aí pra Band pra ficar no lugar da Kátia Fonseca, vai apresentar, parece que junto lá com a Pamela Lucciola, o Melhor da Tarde, que parece também que vai ter Márcia Goldsmith, Márcia Sensitiva, vai ter toda uma galera pra comentar as notícias, tanto do entretenimento, como também as notícias mais factuais, né, do jornalismo.
E imagina como não vai ser essa disputa de audiência, hein? De um lado, Sônia Abrão, com a roda da fofoca, comentando todas as notícias também lá na Rede TV. E do outro, o Felipe Campos, mais a Pamela, a Márcia Goldsmith, né? E outras figuras aí que vão fazer parte desse novo Melhor da Tarde, que parece que tem estreia prevista aí, né? Pra agosto. Nossa, vai ser um embate, hein? Pra quem gosta de TV e tudo mais, vai ser um prato cheio, hein? Esse embate aí nas audiências. Sônia, eu só vou te mandar um recado. Você me respeite da mesma forma que eu venho te respeitando, tá? A pior maldade é fingir bondade. A pior maldade é ser hipócrita, tá? Isso é insano. E com todo respeito, você nunca foi a melhor pessoa para medir caráter ou atitudes alheias. Pelo contrário, sei exatamente quem você é. E foi por isso que eu pedi demissão. E se é para ser assim, então que comecem os jogos. Eu só estou aqui pedindo respeito. Respeito porque não é a primeira vez que você age dessa forma. Eu nem falo de você. Eu nem falo sobre o que aconteceu com Bruno Tálamo, com Cintia Lima, com outro jornalista também, que eu não vou citar o nome porque eu não falei com ele. Mas eu tenho grandes amigos aí, inclusive também, que trabalham com você e mereciam, inclusive, ter um pouco mais de dignidade. Mas vamos parar essa conversa por aqui. Aproveito para mandar o meu recado à Glória Pires, o meu carinho também para Patrícia Poeta, Maísa Silva, pra Cariúcha, Adriane Galisteu, Claudete Troiano, e que por coincidência são todas mulheres igual a você, né? Que tanto luta e levanta a bandeira do mexeu com uma, mexeu com todas, né? Olha, e que foram feridas, inclusive, pela sua falta de empatia. Inclusive eu, e empatia essa que você tanto pede, empatia essa que você tanto abomina quando as pessoas não têm. Mas você faz questão, inclusive, de ir e enfiar o pé na boca de uma Cariúcha, né? Que é uma mulher preta, né? Da periferia, que conseguiu se levantar na vida, independente do que ela tenha feito, com você ou não no Teleton, independente disso, sabe? Você não se diz o suprassumo da história? Passasse por cima. Por que você tem que trazer todas as vezes esses fatos, inclusive a público? Sabe? Já que você é tão a favor da sororidade. Nada, Sônia Abrão, você não passa de uma hipócrita. Você não passa realmente de uma pessoa que eu volto a frisar, de tanto te conhecer e de tanto conviver com você, realmente a melhor saída foi pedir demissão. Infelizmente... Gente, pesado, hein? Pesado. Infelizmente, eu gostaria que os meus colegas e amigos, que vários eu tenho, inclusive, aonde você trabalha, tivessem a mesma oportunidade que eu tive de voar, mas de voar bem longe de você, mas bem longe. Sabe por quê? Porque eles merecem sim o meu respeito, porque são profissionais, são pessoas capazes, são pessoas que realmente estão aí. Muita gente pode falar, porque o Felipe Campos, com Sônia Abrão, enfim, tal. Eu fiquei 8 anos com você, fiz uma escola maravilhosa, consegui realmente me aprumar na comunicação, olhei bastante também por tudo que você fazia e por tudo que você faz. Mas você, infelizmente, você com essas suas atitudes para lacrar na internet, para ficar mais conhecida, enfim, você usa dessa manobra sua tão baixa, porque você sim é baixa, não são as pessoas. Porque quando você fala sobre isso, você fala muito mais sobre você do que eu. Porque no dia que você foi homenageada lá no programa Silvio Santos, na Sala do Artista, eu fiquei muito feliz que você estava sendo homenageada, tá? Eu fiz questão de te fazer perguntas. E teve isso, né? O Felipe Campos, antes dele pedir demissão lá do SBT, ele também era jurado do Show de Calouros com a Patrícia Poeta, ou com a Patrícia Bravanel, aliás. E também estava trabalhando, né, no programa lá do Luiz Bate, no Alô Você, que ele discutiu lá com a delegada, teve todo esse kikiki também, né, na internet e tudo mais. E aí a Sônia Abrão foi uma das homenageadas lá no Show de Calouros. E o Felipe rasgou elogios pra Sônia Abrão no dia, disse que ela era aí uma das maiores comunicadoras do país,
E a Sônia Abrão até diz que, ai, não sei o que e tal. E ficou aquela rasgação de seda, né? E aí depois, ela ao ser questionada sobre o Felipe Campos, ela pergunta quem é esse, quem é? É complicado, né? Porque eu sabia, eu poderia muito bem não participar, eu poderia falar, não quero participar. E ali, eu estendi todas as honras a você. Por quê? Porque realmente eu volto a frisar, você é uma grande comunicadora, você é uma grande jornalista. Eu nunca te desmereci profissionalmente, mas como pessoa você deixa a desejar. E você deixa a desejar por isso. E os bastidores dizem muito mais sobre você, você pode ter certeza disso. Tá, Sônia Abrão? Então não venha mais com essas histórias, tá? E me respeite, liberta o meu anjo da guarda, me respeite, eu exijo respeito da sua parte. Tá? Não precisa falar no meu nome, não precisa tocar no meu nome, mas não venha com deboche, porque eu nunca debochei de você. Eu nunca debochei das suas atitudes, e motivo não falta. Pode ter certeza disso. Motivo não falta para debochar de você, tá? Mas eu nunca, porque eu sempre te respeitei, eu sempre fiz questão de, enquanto eu estive ao seu lado, até realmente depois não começar a descobrir exatamente tudo como movimentava a engrenagem, né? Enquanto eu estive ao seu lado, eu sempre levei o seu nome para frente. Então não venha com esse tipo de história para cima de mim, por favor. Eu não vou admitir mais esse tipo de coisa e eu exijo respeito. Respeito ainda pela profissional que você é. E respeito ainda pela comunicadora, pela jornalista. Pelo seu caráter eu não quero nem falar. Mas pela jornalista e pela profissional que você é, eu exijo respeito. Então para. Por favor, você para. Se você não quiser que eu faça a delação premiada. Porque se você quiser, eu não tenho um mínimo pudor em fazer. E volto a frisar, que comecem os jogos, tá? Se você quiser realmente, não tenho problema algum em simplesmente trazer tudo à tona. E escancarar tudo para o público o que realmente aconteceu. Então você para. Por gentileza, para, tá? É isso que eu tenho para falar para você. Gente, que babado. Que delação premiada é essa, hein? O que ele tem pra contar da Sônia Abrão? Gente do céu, mas é aquela, né? Não convide pra mesma festa Felipe Campos e Sônia Abrão, né? Porque os dois agora, pelo jeito, realmente não se bicam mais e com toda certeza Sônia Abrão também não deve tocar mais no nome dele, né, entrevista, já não toca, né? Ela desvia das perguntas, ela também tinha desviado do nome dele, de uma pergunta sobre ele no podcast do Sérgio Malandro, né, que chama Papagaio Falante, tem esse momento também. Então, eu acho que essa história vai acabar por aqui, né? Porque ela não vai tocar mais no nome dele, não vai responder perguntas sobre ele. Eu acho que o Felipe Campos também não vai mais falar sobre a Sônia Abrão. E vai ser isso, né? Que pena que, né, gerou essa treta aí entre os dois. A gente não sabe os motivos reais, né, dessa treta. Mas é triste, né? Porque os dois trabalharam juntos, parece que se davam muito bem e agora ficarem aí tretados, né? Ai, que triste. E você, tava sabendo dessa treta toda que tava rolando? Assistiu de frente com blogueirinha com a Sônia Abrão? Porque ela teve vários comentários, né, que estão viralizando aí na internet. Quero saber sua opinião. Comenta aqui nos comentários se você gostou desse vídeo. Já deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal para você não perder tudo que tá rolando, as maiores notícias aí do mundo do entretenimento, da TV e também, né, dos influencers e da internet.